eu quero convidar a amada igreja a abrir as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 8, dos versículos de número 1 ao versículo de número 11. Evangelho de João, capítulo 8, dos versículos de número 8, dos versículos de número 1 a 8, no capítulo 8. É um texto muito conhecido dos irmãos. Eu quero convidar a amada igreja nessa noite, aqueles que puderem fazer, a se colocar de pé, e nós vamos assim então estar lendo, eu estarei lendo, os irmãos estarão acompanhando a leitura, e logo após nós estaremos orando, e assim, logo após também, estaremos trazendo para os irmãos aquilo que o Senhor colocou no coração do pregador nessa noite, para estar transmitindo aos irmãos. E assim está escrito na palavra de Deus. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles estas respostas, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Oremos ao Senhor. Pai bendito, Pai amado, louvado e engrandecido seja o seu santo nome, ó Deus. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito pela vida do teu povo que somos nós. Te oramos pedindo, Senhor Deus, nessa noite, que o Senhor nos torne receptivos a ouvir a tua palavra. É a oração que nós te fazemos, pedindo perdão pelas nossas faltas, pelos nossos pecados. Em nome de Jesus é que nós te oramos. E o povo de Deus diz: Amém. Assentado, amados irmãos. Amados, eu quero pensar com os irmãos nessa noite a respeito de aprender a escrever na areia. Porque em algumas situações da vida, parecemos ter compaixão pela santidade, porém no fundo, o que nós realmente queremos é apanhar alguém em um dilema. É aquela história, né? Pegar alguém no contrapé, pegar alguém em uma falta, em uma falha. Muitas vezes, irmãos, existem pessoas que elas têm esse prazer. Elas estão vendo a pessoa, ela sabe que a pessoa está com alguma dificuldade, com algum problema, está em pecado, mas fica mais prazeroso, ao invés de chamar para um aconselhamento, ao invés de se colocar junto com aquela pessoa e chamar para a oração, conversar sobre Deus e as coisas de Deus,
conversar sobre a necessidade de voltar e tomar uma posição bíblica e viver uma vida diferente da vida que está vivendo, mas fica mais fácil lançar a pedra, apedrejar. E a Bíblia nos fala que Jesus, aquele discípulo que amava Jesus, João, o evangelista, ele relata um incidente em que alguns insistem em colocar em dúvida. Creio, irmãos, existem pessoas que duvidam de tal fato, do fato que nós lemos. Alguns ainda não conseguiram entender e aplicar em suas vidas este importante ensino de Jesus. Esse ensino é sobre a misericórdia. Mas será que realmente sabemos o que vem a ser, o que é misericórdia? Eu creio que muitos irmãos nos dias de hoje, eles falham porque eles não conhecem, eles não entenderam ainda o sentido da misericórdia. E nós estamos vivendo num tempo assim. O momento que nós estamos vivendo como nação é um momento muito parecido com esse que nós estamos falando. E a situação é bem parecida com a que nós estamos vivenciando. O dicionário ele define misericórdia como pena pela miséria alheia. Pena pela miséria alheia. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos ensina que misericórdia é quando atendemos o próximo, quando nós auxiliamos o próximo no seu apelo pela compaixão ou pelo socorro. É o momento em que nós encontramos uma pessoa tão desesperada, tão necessitada, e nós imediatamente a socorremos, independentemente daquilo que ela é, da forma como ela é, da forma como ela está vivendo, do jeito que ela está vestida. Nós atendemos porque nós entendemos que isso é misericórdia. A nossa igreja, ela tem essa característica de igreja misericordiosa. Quantas pessoas batem, né, e já bateram as nossas portas, e aqui eu vejo a igreja se movimentou, a igreja se moveu para que aquela pessoa ela fosse atendida no seu clamor, que a sua dificuldade ela fosse atendida. Nós tivemos aqui certa vez um jovem, ele era usuário de drogas, e como a igreja se envolveu com aquela situação. Eu lembro que os irmãos saíram, compraram roupas novas, se preocuparam em conseguir um lugar para que ele ficasse ali, ele estivesse em tratamento, cuidando daquela situação. Os irmãos se moveram de tal forma, e lá necessitava que nós dessemos uma ajuda. E eu lembro exatamente na época, e eu tenho aqui o irmão Junei, que me acompanhou também aquela situação. Foram 1.300 quilos de alimento, né, irmãos, que nós conseguimos para aquele local. Foi a igreja se movendo, mas isso não é porque a igreja, porque o pastor fala, não. Eu falo porque a igreja, naquele momento, não é pela quantidade, se fosse 1 quilo também, seria por misericórdia. E a igreja foi lá, deu todo o suporte. Nós fizemos tudo o que era possível para nós fazermos. Demonstramos a nossa misericórdia pelaquela vida. Mas ele não compreendeu o sentido da misericórdia. E por mais esforço que nós fizéssemos, por mais que nós estivéssemos junto, acompanhando, orando, ele não se firmou ali naquele lugar e resolveu seguir a sua vida. Mas a parte que cabia para nós, nós fizemos. O apelo de socorro, o apelo pela compaixão, estimulou o coração da igreja, mexeu com a igreja, e ela se envolveu a realizar. E o texto ele nos mostra que Jesus estava sentado. Eu sempre penso o seguinte: quando Jesus chamava os discípulos e sentava, porque a conversa era,
como diz aí, né, o pessoal, o papo era reto, né, o negócio era estreito, não era uma conversinha qualquer, não. Era algo que demorava, era algo que ele sabia que iria se estender muito com os discípulos, orientando, e ali ele estava ensinando seus discípulos, e também ao povo que buscava estar junto com ele, aprendendo dele, ouvindo os ensinos dele. Eu fico imaginando, né, eu já falei para os irmãos, eu gosto muito de fazer esse exercício, né, de me imaginar ali naquele lugar, e Jesus Cristo ali falando, ensinando, Jesus Cristo mostrando o seu cuidado para com aqueles que o buscavam, a forma como ele orientava, a forma como ele cuidava. Então o povo, a multidão se achegava a ele, o povo se achegava a ele. E naquele momento se achegaram até Jesus os escribas e fariseus, que pertenciam à liderança religiosa judaica. E diz a palavra de Deus que eles trouxeram com ele uma mulher, que segundo eles, fora apanhada em adultério, em flagrante adultério. E eles estavam acompanhados por uma grande multidão. Hoje, quando eu repassava o texto, né, o texto bíblico, e vendo as palavras do texto, eu pensei, multidão. E eu lembrei de o saudoso pastor Delcídio Souza Lima. Ele tem um livro chamado Sociologia, um livro de sociologia, e ele, nesse livro, ele define o que é a multidão. Então ele diz que a multidão é aquele grupo de pessoas que vai, e eles vão por curiosidade, eles vão por satisfação, eles vão porque eles querem extravasar sentimentos. Quer dizer, é um grupo que não tem compromisso. Ele sai, o que der, o que acontecer na hora está acontecendo, está tudo legal. E aquela multidão realmente ela fez exatamente isso. Alguém chegou e disse, olha, essa mulher foi pega em adultério, e então a lei diz que a gente tem que apedrejar. E aquela multidão começou logo a pegar pedra, e o pessoal queria fazer aquilo que a multidão faz. Cegamente elas vão e realizam o seu intento. Depois seguem, vão seguindo, se encontrar outro fato que faz com que eles possam também se reunir em grupo. E não é um grupo em que ali haja que essas pessoas estejam sempre juntas. Não, são pessoas que vão se chegando. Então, muitas delas não têm compromisso, não sabem o que está acontecendo, não sabem nem o que aconteceu, mas alguém disse que era para apedrejar, eles pegaram as pedras e foram ali para fazer justiça. Mas diz que no meio daquele círculo, no meio daquela multidão, no meio daquele povo que se ajuntava, tinha um homem. As atitudes dele eram diferentes da multidão, a começar pelo seu olhar. Eu fico imaginando o olhar de Jesus, não é? Dependendo da condição da pessoa, ou do intento da pessoa, o olhar dele devia ser também diferente para cada um. Mas nesse momento o olhar de Jesus Cristo era um olhar tranquilo, era um olhar de paz, um olhar penetrante, e por que não dizer, né, sacerdotal. E ali diz a palavra de Deus então que aquele homem, Jesus Cristo, naquele momento ele parecia que ele estava aparentemente alheio a todos aqueles fatos que estavam acontecendo, porque Jesus, aquele turbilhão, naquele momento de muita tensão, Jesus Cristo escrevia com os dedos na areia. Inclusive até hoje tem historiadores, na época da igreja, os pais da igreja, muitos deles tentaram dizer o que Jesus Cristo estava escrevendo ali. Só Jesus sabe o que ele estava escrevendo. E não me interessa saber o que foi, me interessa saber o que aconteceu, o fato em si, ali, o resultado da ação de Jesus ali no meio
junto àquela multidão. E diz então que Jesus Cristo estava tranquilo, escrevendo na areia. Segundo o dicionário bíblico Strong, adultério, ou moikeia em grego, ou moicheia em aportuguesando, é a relação sexual ilegal, relação ilícita com uma pessoa casada, infidelidade marital. Então, o moikeia ou moicheia é incomparável com as leis harmônicas da vida familiar. Ela não se pode andar, caminhar em harmonia com a vida familiar, e principalmente a vida familiar no reino de Deus. E também ela viola o objetivo original do casamento e está sob julgamento de Deus. E ela é explicitamente proibida na palavra de Deus, porque lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 14, a palavra de Deus diz: não adulterarás, assim disse o Senhor. Então, o castigo ali é a morte. O castigo é a morte. O castigo para o adultério é a morte. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá. O adúltero e a adúltera. E aí é que está o X da questão. Onde estava o homem dessa história? Na realidade, ali estava somente uma mulher indefesa, lançada no meio do grupo, assustada, ciente do destino que estava preparado para ela, reservado pelo peso da acusação, era uma acusação grave, e a morte por apedrejamento era o destino final daquela mulher. E aquela mulher, Jesus Cristo, ele percebeu que ela era uma mulher carente da misericórdia. Porque os que que estavam acusando aquela mulher, invocando princípios que se quebrados, como era o texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 14, eles separam o homem de Deus. É o pecado. Mas aqueles homens, eles estavam revestidos de uma falsa santidade. Aqueles homens, sob a aparência da fidelidade, de uma fidelidade a Deus, eles manipulavam a multidão, manipulavam a lei e usavam aquela mulher para poderem acusar Jesus. Era só o único intuito daqueles homens. Nós estamos vendo isso todos os dias, não é? Manipulam as leis no sentido de acusar alguém. E era exatamente aquilo que aqueles homens queriam. Eles não estavam preocupados com a mulher ser apedrejada, os fariseus e os saduceus. Ou melhor, toda a elite religiosa, elas não estavam preocupados, os religiosos não estavam preocupados com os mandamentos. A finalidade deles era conseguir algo que eles pudessem acusar Jesus, que eles pudessem levar Jesus a julgamento. Na realidade, o julgamento que eles estavam ali pretendendo não era o julgamento da mulher. Eles queriam o julgamento de Jesus. Eles queriam prender Jesus. E diz a palavra de Deus então, que aqueles homens pressionaram Jesus a tomar uma posição em relação àquela situação, e esperando de Jesus dizer o que ele achava daquilo que estava acontecendo. E dentro da resposta que Jesus dissesse, qualquer uma resposta que Jesus dissesse, eles estariam tendo a oportunidade de acusar Jesus. Se Jesus dissesse que não apedrejasse, eles iriam dizer que Jesus estava contra a lei. Se Jesus dissesse que era para apedrejar,
eles iam dizer que Jesus não tinha misericórdia, que o amor que ele pregava não existia. Olha só a situação que ali estava colocada. Quem joga xadrez diz que isso aí é um checkmate, né? E quem joga sinuca diz que isso aí é uma sinuca de bico, né? Que o cara tem que pensar como é que ele vai sair. Muitas das vezes ele não tem condições de sair. E eles entenderam que assim eles estavam colocando Jesus numa condição que ele não poderia sair. Se digo sim, eu sou condenado. Se digo, pelo que eu estou dizendo. Se digo não, serei condenado pelo que eu estou dizendo também. Mas eles esqueceram que eles estavam diante de Deus, do próprio Deus, né? O Filho de Deus, que é o próprio Deus. Jesus Cristo dizia, né? Eu e o Pai somos um. Tem gente negando isso também. Gente que diz que é estudioso da Bíblia, que é teólogo, que diz que não é. Eu e o Pai somos um. Se eu e o Pai somos um, Jesus Cristo era Deus. Jesus Cristo é Deus. Então, eles esqueceram que também ali estava toda a sabedoria do universo. Aquele que estava no momento da criação, né? Então, como eles podiam colocar essa pessoa, colocar Jesus Cristo em xeque-mate ou numa sinuca de bico? Aí Jesus Cristo dá aquela famosa invertida, não é? Quando eles perguntam para Jesus, tu pois que dizes? Foi como eles se dirigiram a Jesus. O que você diz a respeito disso? O que o Senhor diz a respeito disso? E Jesus Cristo ali escrevendo com o dedo na areia. E eles insistiram na pergunta. Eles não se sentiram satisfeitos. Então Jesus se endireita, Jesus se coloca de pé e diz para eles, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E o que deu essa palavra e fez o quê? Voltou a escrever na areia. Reclinou-se e continuou escrevendo na areia. Jesus, o que ele está dizendo ou pedindo a eles, que eles se examinassem, que eles olhassem para eles mesmos e fizessem uma análise da vida deles, se à luz das Escrituras eles estavam vivendo corretamente. Porque os fariseus, os saduceus, eles estavam aborrecidos com Jesus, e muito aborrecidos. Não era nem pela multidão que acompanhava Jesus, não, eu creio que não. Eu não creio que era pela forma como o povo se achegava a Jesus. É porque Jesus mostrou a eles, e lá em Mateus capítulo 23, nós temos esse relato. Jesus mostra para eles, Jesus censura os escribas e fariseus. Jesus censura esse povo publicamente. Aqueles homens que tinham um prestígio na sociedade, eram considerados os mestres, eram considerados pessoas de posição, de poder. Aquelas pessoas foram censuradas publicamente por Jesus. Jesus, ele adentra a vida deles, né? Mexe na moral que eles não viviam, mexe na ética que eles não viviam, mexe nos ensinos que eles não proferiam, que eles ensinavam, mas não viviam. Então, eles estavam, como diz a garotada aí, mordidos com Jesus, né? Raça de víboras. Vocês pregam o que vocês não vivem. Vocês adentram as casas e fazem confusão. Vocês são pessoas que
que Jesus Cristo, entendo, estava dizendo para ele: vocês são o lixo da sociedade, com essa capa de santidade. Então aqueles homens, eles estavam muito aborrecidos com Jesus, e eles não iam ceder facilmente. Em todos os momentos que eles pudessem, eles estariam levantando, trazendo algo para fazer com que Jesus Cristo caísse na armadilha, nas armadilhas que eles criavam. Nós estamos vivendo tempos bem parecidos com esses nos últimos tempos, né? Pessoas que deveriam viver aquilo que a lei determina, viver o que a palavra de Deus ensina, e as pessoas não estão dispostas a isso. Então, na continuidade do relato do Evangelho de João, ele nos mostra que todas aquelas pessoas se retiraram. No momento em que Jesus convoca a cada um deles a fazerem um autoexame, e a partir desse autoexame tomar a sua posição em relação a aplicar a justiça deles, ou se retirarem, ou deixarem as coisas como estavam. E todos eles perceberam que nenhum deles tinha condição de lançar pedra sobre aquela mulher, porque todos eles, cada um deles tinha o seu pecado intocado, né? Então, Jesus Cristo fala para a mulher, levantando, voltando à posição normal, deixando de estar reclinado, escrevendo na areia. Ele pergunta à mulher: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela diz: não, Senhor, ninguém me condenou. E Jesus Cristo diz para ela: nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais, disse o Senhor Jesus para ela. Jesus Cristo fez isso comigo. Jesus Cristo fez isso com você. Um dia, Ele nos olhou com misericórdia. Um dia, Ele olhou para a nossa necessidade. Ele olhou para a necessidade de socorro que nós estávamos precisando. Talvez, quantas pessoas estivessem, em alguns casos de pessoas que nós sabemos, né? A pessoa estava vivendo uma vida dissoluta, uma vida de pecado, uma vida de afastamento do Senhor, e encontra alguém que diz assim: olha, eu vou estender a minha misericórdia sobre você, eu vou te ajudar a sair dessa situação. Quantas pessoas drogadas, usuários de drogas, quantas pessoas que vivem nos vícios hoje e carecem de alguém que olhe para elas com misericórdia. Quantas pessoas estão na rua. Ontem nós estávamos ali no centro de São Gonçalo, nós ficamos, né, estava eu e a Jucineia, até ela fez o comentário, pessoas jovens, né, deitadas, 3 horas da tarde, a pessoa com um colchão, deitado numa praça. E às vezes, irmãos, nós não conseguimos olhar para essas pessoas com misericórdia. Nós atiramos pedra. E a palavra de Deus, ela nos ensina, nesse texto que nós lemos, a estendermos a misericórdia sobre as pessoas, a socorrermos as pessoas que carecem de ajuda, carecem de conforto, de consolo.
Quantas pessoas nós conhecemos que vivem situações assim? E quantas pessoas nós fazemos já o nosso julgamento, né? Não tem jeito, é um cachaceiro, né? É um viciado, está nessa vida porque quer. Quando nós temos tantas ferramentas que a Bíblia nos ensina para serem usadas para que possamos alcançar almas, alcançar vidas para o reino de Deus, para estarmos trazendo pessoas que um dia estarão conosco entrando nos céus. Mas, muitas das vezes, nós não fazemos como Deus fez conosco. Um dia Deus estendeu sua misericórdia sobre mim. Ele olhou para a minha necessidade. Ele olhou para a minha vida. E ao invés de lançar pedras sobre mim, Ele estendeu a sua misericórdia sobre a minha vida. Estendeu a sua graça, o seu perdão. Nós temos agido assim com o nosso próximo? Independentemente, irmão, da resposta que nós tenhamos para essa pergunta, nós precisamos todos aprender com Jesus Cristo. Aprender com Jesus a escrever na areia. Escrevendo na areia, Jesus Cristo, Ele não deu ouvidos à multidão. Muitas vezes, nós damos ouvido à multidão. E é por isso que precisamos, assim como Jesus fez, aprender a escrever na areia. Que Deus, através da sua palavra, Ele continue nos orientando, irmãos, a sempre buscarmos a fazer a sua vontade, a sempre buscarmos a estendermos a misericórdia sobre aqueles que carecem de salvação, aqueles que carecem de conforto, de consolo, aqueles que estão perdidos nas trevas e que precisam da luz de Jesus Cristo na sua vida.